Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Até uma criança já achou o texto. Tem gente que não achou ainda. Então, é BD. Em um dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho de uma única viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, pois, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se que estava morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou seu povo. Que o Senhor nos abençoe por sua palavra nesta noite. Amém, amados? Diga, por favor, comigo. Primeiro você vai falar baixinho. Quer dizer, não tão baixinho assim, né? Primeiro você vai falar com uma voz mansa e suave. Diga, com Jesus, a vida é bela. Mais uma vez suave. Diga, com Jesus, a vida é bela. De maneira poética, né? Puxa aquele poeta que está dentro de você agora aí. Diga, com Jesus, a vida é bela. Eu quero te ouvir. 1, 2, 3. Está faltando muito poeta aqui hoje, hein? Mais uma vez, de maneira poética, de novo. 1, 2, 3. Não dá, os homens não conseguem ser românticos, é só as mulheres, não tem jeito. Agora bem forte, bem forte. 1, 2, 3. Com Jesus, a vida é bela. Amém, glória a Deus. Palavra beleza, ela tem a sua origem no significado Betz El Zar. Betz El Zar, que significa lugar onde Deus brilha. Isso significa beleza, lugar onde Deus brilha. O belo é processado no nosso cérebro da seguinte maneira: o belo atrai a parte do córtex visual, a parte de trás do nosso cérebro, um lugar chamado giro fusiforme. Não deu para decorar, desculpa. Aqui atrás do cérebro. Essa parte atrás do cérebro é responsável para identificar, ou a parte que gera a identificação. Então, quando nós olhamos uma coisa bela, a parte de trás ela analisa. Mas o belo também é visto, ou é sentido, melhor dizendo, pela parte frontal do nosso cérebro. A parte frontal do nosso cérebro é responsável pelo prazer. A parte de trás, responsável pela identificação. A parte frontal, pelo prazer. Ou seja, o nosso cérebro responde imediatamente à beleza. E faz imediatamente uma ligação com o prazer. Quer ver só um negócio? A cor que mais atrai os nossos olhos é o verde. Eu não combinei nada com ela, está de verde. Por que verde? Verde é a cor da natureza. O verde descansa os olhos. Interessante, meus irmãos. É por isso que o diabo atua tanto na mente das pessoas. Presta atenção. O diabo faz com que aquilo que não é belo passe a ser.
e o que é belo seja objeto de desejo e de conquista, quando não deveria ser. É isso que o diabo faz quando atua na mente das pessoas. Aquilo que não é belo passa a ser belo. E aquilo que é belo torna-se muitas das vezes objeto de prazer quando não deveria ser. Por isso nós vamos ver muitas pessoas envolvidas na droga, na prostituição, porque elas não conseguem entender que Deus fez-nos pessoas assim, com a capacidade de identificar não somente aquilo que é belo, mas todas as coisas. E Deus nos fez para sentirmos prazer. O prazer veio de Deus. Platão, um dos pais da filosofia, ele dizia que existem 3 tipos de beleza. Ele chama de arte da beleza: a arte estética, a arte moral e a arte espiritual. Platão também dizia que a potência do bem refugia-se no belo e na beleza, ou na beleza. A beleza não é uma propriedade formal externa, mas sim uma dimensão que eleva o ser humano a ser um ideal. Que ideal que Deus quer para o ser humano? O ideal onde a beleza dele habita, sua glória. Lembra do significado de beleza? Lugar onde Deus brilha. Então o ideal de beleza de Deus é onde Ele habita, é onde Ele se manifesta, é onde nós enxergamos, vemos, tocamos. Mas principalmente o belo se manifesta quando Ele se faz presente tanto na nossa vida, que Ele brilha através de nós. Isso é o máximo do belo. Como diz a moçada, né? É o top do belo, da beleza. Quando o brilho de Deus, quando o brilho de Cristo está em nós, acontece em nós, a gente vive o máximo da beleza. E essa beleza, ela só tem sentido porque Deus, através de Jesus, faz brilhar sua glória em nós. Amém? Para o ser humano, o belo deveria ser uma finalidade, não fim. Interessante que os grandes pintores afirmam que não enxergar nada de feio na natureza. Os maiores pintores, eles dizem que não enxergam nada de feio na natureza. Os maiores artistas, eles conseguem nos mostrar através de um fragmento belo a beleza daquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar. Por isso que somos belos, irmãos. Sabe por que somos belos? Somos belos porque a primeira beleza o próprio Deus enxergou no paraíso. Se você ler a Bíblia no início, em Gênesis, você vai perceber que todas as vezes que Deus acabava de fazer alguma coisa, de criar alguma coisa, Ele olhava para a criação e Ele dizia: é belo. O que eu fiz é belo. Agora, faz assim comigo assim, ó, bota a mão no peito e diga assim, ó: Deus me fez mais belo ainda do que tudo que Ele fez. De novo, Deus me fez mais belo ainda do que tudo que Ele fez. Quando Ele acabou de criar o homem, quando Ele acabou de criar o ser humano, Ele olhou para o ser humano e disse: eis que é muito melhor, muito belo, muito bom, mais do que bom, muito bom. Eis que é muito belo. Então eu quero dizer para você nessa noite, querido, que a verdadeira beleza, ela se encontra aqui. A verdadeira beleza não é um espetáculo.
onde as grandes massas frequentam. A verdadeira beleza é um jardim de adoração. E nesse jardim de adoração, o Deus Todo-Poderoso visita para contemplar a beleza dos seus adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E por causa de Jesus Cristo, nós somos o belo de Deus. Aleluia! E para Deus, quando Jesus entra na vida do ser humano, o bom, o belo, o verdadeiro se misturam em uma linda tela chamada existência humana, que o diabo insiste em querer manchar, mas não tem como ele manchar, porque todos os dias o autor, o pintor da vida vai colorindo com as suas cores maravilhosas de graça, bondade, misericórdia e amor. Diga mais uma vez: eu sou belo. Diga mais uma vez: com Jesus a vida é bela. Agora, talvez você esteja perguntando assim: pastor, o senhor lê um texto que fala de uma mulher que está prestes a enterrar o seu filho. O que a história da ressurreição do filho dessa mulher de Naim tem a ver com beleza? Tudo a ver. Que há de belo em um velório? Nada. Claro que não há. Mas naquele dia, o autor da vida conseguiu enxergar em uma maca, onde jazia um jovem morto, o autor da vida conseguiu enxergar beleza. Porque assim, Jesus, ele olha diferente de nós. Nós olhamos com os nossos olhos limitados. Jesus olha com os olhos da eternidade. Naquele dia, as pessoas estavam olhando para o jovem morto e choravam, porque de fato aquela mulher estava enterrando a sua beleza. Mas Jesus, ao chegar em Naim, viu beleza em uma maca, e nessa maca onde jazia um jovem, Jesus conseguiu, porque ele era Deus, enxergar beleza, a beleza da vida. Então, se você que está aqui nessa noite não tem o seu coração transformado por Jesus ainda que, permita-me a redundância, ainda que o diabo veja morte em você, ainda que as pessoas vejam morte em você, ainda que você mesmo não veja vida em você, o Senhor Jesus, com os olhos da eternidade, consegue ver beleza, vida em você, porque é assim que Ele quer. Ainda que você esteja morto, a Bíblia diz isso, ainda que alguém esteja morto, o Senhor Jesus, quando entra, não tem mais morte, é vida. Ainda que alguém está morto, viverá. Diga comigo: meu Senhor Jesus é especialista em ver vida onde existe morte. Aleluia. Se ele viu beleza na hora da morte, se ele viu beleza naquela tarde, ele nessa noite com certeza está contemplando beleza nesse lugar. Aleluia. Logo após curar o servo do oficial do exército, Jesus sai de Cafarnaum e vai em direção a Naim. Ele anda aproximadamente 30 quilômetros. Na sua companhia, seus discípulos. O contexto vai dizer que Jesus sai da sinagoga e ele então se caminha em direção a esse lugar chamado Naim, a essa aldeia, a essa cidade chamada Naim. À medida que ele vai andando, uma multidão vai seguindo, vai aumentando a multidão, e com ele seus 12 discípulos. Então ele chega à tarde em Naim, e ao encontro entre duas multidões que acompanhavam a vida
Uma acompanhava a vida e a outra acompanhava a morte. Uma multidão acompanhava a vida, outra multidão acompanhava a morte. Qual multidão acompanhava a vida? A multidão que acompanhava Jesus. A outra multidão acompanhava um jovem morto. Ao encontro dessas duas multidões, isso é uma tremenda de uma realidade, porque de fato a vida sempre se mistura com a morte. A realidade máxima da vida é essa: a vida sempre se depara com a morte. Interessante, queridos, que Jesus, ao sair da sinagoga, já havia sinalizado que iria ressuscitar alguém. Interessante que nesse lugar, nessa mesma região, também conhecido como Serepta, o profeta Elias já tinha ressuscitado um jovem. Então Jesus já sai na sinagoga predisposto a cumprir a lei, a palavra, e predisposto a ressuscitar um jovem, ressuscitar o filho de uma viúva. Quem está comigo, diga amém. Diga mais uma vez, com Jesus a vida é bela. Talvez você ainda não consiga entender aqui beleza nessa história. Então, de que forma essa história nos prova que a vida só se torna e continua sendo bela com Jesus? Como que essa história nos prova nessa noite que com Jesus a vida se torna e continua sendo bela? Primeiro, a vida só se torna e continua sendo bela porque Jesus decidiu entrar na nossa história e na nossa humanidade. Eu vou repetir. A vida só se torna e continua sendo bela porque Jesus decidiu entrar na nossa vida, na nossa história, na nossa humanidade. Segundo a tradição judaica, um rabino, quando deparava-se com um velório, um cortejo, ele tinha que tomar de duas uma decisão. A primeira decisão: parar, deixar o cortejo seguir e ficar em silêncio para respeitar a dor dos entes queridos. Ou a segunda decisão, segundo a tradição judaica, um rabino, quando encontrava com um cortejo, ele tinha que tomar outra decisão, outra decisão. Ou ele então parava para respeitar, ou entrava no meio do cortejo, procurava o ente querido mais próximo e chorava com ele. O que Jesus decidiu? Parar ou entrar na dor dessa mãe? O texto vai dizer que Jesus não parou. Jesus entrou no meio da dor, entrou no meio do cortejo e foi direto para a mãe e chorou com ela e disse: mãe, mulher, não chores. Talvez você ainda não entendeu o suficiente para dar um glória a Deus. Creio que você vai entender agora. Porque na eternidade foi isso que Deus decidiu. O que Deus decidiu diante da dor, diante do pecado, diante da morte iminente, o que Deus decidiu? Parar ou entrar na nossa natureza, ou entrar no nosso sofrimento, ou entrar na nossa dor, ou entrar na nossa morte, ou entrar na nossa história. Deus decidiu entrar definitivamente na nossa vida. Deus decidiu definitivamente chorar conosco. Mais do que isso, Deus, pela pessoa do Filho, decidiu fazer um milagre. Jesus foi além do que um rabino comum era capaz de fazer.
ser um rabino comum, simplesmente abaixava, chorava com o morto, com o ente querido do morto, e muitas vezes eram lágrimas de crocodilo, como diz o ditado popular, porque ele precisava cumprir um ritual, ele precisava cumprir a lei, ele precisava dizer que ele era uma pessoa solidária. Jesus foi além. Jesus sentou com essa mulher, olhou para ela, enxugou suas lágrimas e disse: mulher, não chores. Jesus foi além. Jesus estava prestes a fazer um milagre em sua vida. Para ser mais claro, Jesus estava prestes a fazer com que a morte desse lugar à vida. Foi o que Deus fez por você. Deus decidiu descer na pessoa do Filho e decidiu dar a vida a você quando você estava morto no seu pecado, no seu delito, na sua iniquidade. Deus decidiu descer e chorar e derramar as suas lágrimas e sofrer as nossas dores e ser moído pelas nossas transgressões para nos dar a vida eterna. Então, por favor, nessa noite, decida recebê-lo em seu coração. Somente o amor e a misericórdia de Jesus por essa mulher poderia fazer o que ele foi fazer naquele dia: chorar e entrar na dor e transformar a morte em vida. Jesus nessa noite decidiu dar beleza à sua existência. Jesus nessa noite decidiu dar beleza à sua existência. Você consegue enxergar maior beleza do que alguém chorar com outro? Porque a nossa tendência é ver beleza quando um está rindo com o outro. Mas não há beleza maior do que alguém chorar com você quando você precisa. A Bíblia diz: alegrai com os que se alegram, mas chorai com os que choram. Jesus decidiu trazer misericórdia para você nessa noite, graça a você nessa noite, amor nessa noite a você, porque a graça, a misericórdia e o amor de Jesus dá beleza à nossa existência. Por favor, levante-me de suas mãos aos céus e diga isso: Senhor Jesus, obrigado, porque a tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão, a tua graça trouxe beleza à minha existência. Aleluia, aplauda Ele por isso, querido. Aleluias, aleluias. A vida só se torna e continua sendo bela porque Jesus não admitiu que a morte nos paralisasse. O verso 14, o verso 15 vão dizer exatamente essa verdade. Três realidades se tornam claras aos nossos olhos aqui ao ler o texto. Três realidades em torno da morte incomodaram Jesus, o nosso Senhor. Três realidades incomodaram muito o Senhor. Primeira realidade em torno da morte incomodou Jesus: a auditiva. Sabe o que estava acontecendo aqui? Era comum em velórios daquela época, por mais pobre que uma pessoa fosse, ela ter flautistas e carpinteira, pessoas, mulheres que cantavam, que gritavam, que choravam. Eu não sei dizer a você qual a música da morte estavam se cantando aqui. Seria uma conjectura grande demais dizer a você que tipo de música estava sendo cantada
proferida? Que tipo de som de morte era proferido naquela tarde? Mas uma coisa incomodou Jesus. E o que incomodou Jesus? Os ouvidos de Jesus: a música da morte, o som da morte, o choro da morte. Aquilo incomodou Jesus, sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo em eternidade só ouve som de vida. Quando ele nasceu, os anjos vieram cantar e celebrar a vida. Quando ele ressuscitou e foi entrar nos céus, o Salmo 24 diz que se ouviu uma música no céu: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E agora, no cair da tarde, Jesus ouve som de morte, música de morte. Isso incomodou Jesus. Diga: aquela música de morte incomodou o Senhor da vida. Mais forte, diga: aquela música de morte incomodou o Senhor da vida. Ei, nessa noite que você precisa fazer é entregar sua vida a Jesus Cristo, para você sair da morte da vida, para que se ouça no céu o cântico de vida, porque a Bíblia diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende. Aleluia. A segunda coisa que incomodou o nosso Senhor Jesus foi visual. Além de ouvir música de morte, barulho de morte, flauta com música de morte, gritos de morte, e Jesus olhou e viu um jovem em uma maca. E diz a Bíblia que ele tocou no esquife. E diz a Bíblia que tudo parou naquela tarde. Aleluia. Aquela cena da morte incomodou o dono da vida. Ei, da eternidade, o Senhor, dono da vida, olhou para a morte e se incomodou. E em eternidade, o Deus da vida tocou na morte e disse: para, daqui você não passa. Ei, quando Jesus morreu na cruz, o Deus do céu disse: para a morte, daqui você não passa. Aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Ei, quando Deus na pessoa de Jesus morreu na cruz por você, querido, a morte parou. E quando a morte para, o dono da vida chega. E quando o dono da vida chega, todas as coisas são transformadas. Aleluias. Diga: aquela cena, melhor isso por favor, diga: aquela cena de morte incomodou os olhos do Senhor, dono da vida. Terceiro, perceptível, auditível, visual, perceptível. Jesus percebeu, aliás, desculpe-me, Jesus já havia percebido, sentido, que era a hora de manifestar vida. A Bíblia diz que aquele cortejo chegou à tarde, porque um cortejo só podia sair em direção ao cemitério, por lei, à tarde. Jesus percebeu que era hora de manifestar vida. Por quê? Porque embora fosse à tarde, mas Jesus nunca chega tarde. E há uma diferença entre a tarde
e tarde. Pode ser manhã, pode ser noite, pode ser madrugada. Jesus nunca chega tarde, Ele chega na hora dele. A hora que Ele quer manifestar, Ele manifesta. E não é tarde para você, é agora, é a hora. Nesse momento Jesus está aqui para manifestar a vida a você, querido. Jesus não admite que a morte paralisa o ser humano. Todos os sentidos de Jesus foram aguçados. Por quê? Porque Ele não admitiu que a morte paralisasse esse jovem. Ei, todos os sentimentos, todos os sentidos do Deus eterno foram aguçados, porque Deus não admitiu perder a coroa da criação para a morte, para o diabo, para o inferno. Deus não admitiu, e por isso Jesus desceu, e por isso Jesus parou a morte, e por isso Jesus derramou seu sangue, para que a vida fosse bela com Ele. Aleluia. Diga comigo, por favor: a minha vida com Jesus é bela, porque o meu Senhor não deixou que eu vivesse na morte. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E olha, Jesus já percebeu que algo está terminando na tua vida. E antes de ser enterrado, Ele chegou na hora. O que é morte? Morte é separação. O texto fala da morte natural, ou melhor, a morte, fruto do pecado, separação do corpo com a parte imaterial, alma e espírito. Mas olha, tem muita separação, tem muita morte acontecendo, tem muitos sonhos morrendo, tem muitos projetos morrendo, tem muitos casamentos sendo desfeitos, há muita separação. O diabo quer ver o enterro, o diabo quer ver o fim. Mas nessa noite, Jesus não admite que a morte paralise os seus sonhos, seus projetos, seus relacionamentos, e principalmente paralise você, a ponto de você não conhecer a graça, o amor, a eternidade que só Ele pode te dar. Aleluia, glória a Deus. Por último, a vida só se torna e continua sendo bela porque por meio de Jesus nossa história ganhou novos contornos e novas possibilidades. Há uma expressão no começo dessa história que eu gostaria de ler com você. Está lá no versículo 12. A expressão é: filho único de sua mãe, a qual era viúva. Presta atenção nisso. Filho único de uma mãe que era viúva. Pensou comigo? Filho único de uma mãe que era viúva. Ou seja, está condensado aqui toda a dor imoral e toda a dor do mundo sobre essa mulher. Toda a dor imemorial, toda a dor que pudesse trazer todo o sofrimento estava sobre essa mãe. Por quê? Era viúva, estava enterrando o seu único filho. Portanto, ela estava enterrando a sua própria história. Agora, por favor, vá lá para o final da história comigo e vamos ler
o que diz o versículo 15. Olha a expressão: sentou-se o que estivera morto e começou a falar. Está contido aqui todo alívio. Todo alívio. Percebeu o contraste? Percebeu o que Jesus faz? No começo, a história está sendo enterrada. Depois que Jesus entra, a história senta e começa a falar. A vida é bela por isso. Por isso que Jesus transforma a vida em uma vida bela. Por quê? É lógico, é evidente que se essa mãe enterrasse o seu filho, sendo ela viúva e tendo um único filho, o dia que ela morresse, sua história, a história da sua família terminaria com ela. Mas olha o que diz a Bíblia para nós nessa noite. Jesus entrou na história dessa família. E por favor, é uma coisa muito lógica. Se esse rapaz sentou, se esse rapaz falou, esse rapaz levantou, esse rapaz voltou à sua casa, foi devolvido à mãe, é lógico que esse rapaz casou-se. E se ele casou, teve filhos. E se ele teve filhos, a história da sua família continua. Imagine comigo esse rapaz sentado um dia à mesa para comer. Imagine comigo esse rapaz sentado à mesa para conversar com seus filhos e dizendo assim: meu filho, eu quero contar uma história para você. Pai, qual é a história? A de Abraão? Não. A de Jacó? Não. A de José? Não. A de quem, pai? A minha história. Eu estava morto mesmo. Eu estava indo para o cemitério para ser enterrado, mas Jesus tocou na sua avó, chorou com ela, e Jesus tocou no esquife, me ressuscitou, deu uma palavra à morte. A morte saiu, eu ressuscitei. Estou aqui para contar a minha história para você, meu filho. E a minha história é a seguinte: Jesus deu contorno na nossa vida, Jesus trouxe possibilidade à nossa vida, Jesus trouxe sentido à nossa existência, Jesus trouxe vida a nós. E de agora para sempre, a minha família, a nossa família, a família da sua avó vai ter história para contar. Pai, qual a história para contar que nós temos? A história de que Ele tornou a nossa vida bela, porque Ele entrou definitivamente na nossa vida e nos deu eternidade, e nós estamos com Ele para sempre. Por favor, não saia daqui nessa noite sem que Jesus entre na tua vida, entre na tua história, entre na tua família, para que você possa sentar com seu filho daqui a uns anos e dizer: qual a história? A sua própria história. A história do dia que Jesus entrou na sua vida e arrancou a morte de lá e te trouxe vida, e para sempre você passou a ser uma nova criatura. Agora talvez você não tenha uma história de vida para contar. Não tem problema. A partir de hoje você terá a sua própria história de vida para contar. Termino. Faço uma pergunta. A cola está na Bíblia. Prova agora, tá? A provinha. Eu vou dar cola para vocês. Pode ler na Bíblia. A pergunta é simples: de onde era essa mãe? De onde era essa mãe? Nem com cola, gente, por favor, está no texto. De onde era essa mãe? Alguns passaram, outros estão com 0. Para ganhar um 7. Para ganhar um 7. De onde era essa mãe? Ih, nem 7, 3. Não deu 7 ainda não. De onde era essa mãe? 5. De onde era essa mãe? De onde era essa mãe? 8. De onde era essa mãe? Agora deu 10. Naim significa formosa, bela. Essa mulher estava prestes a viver na aldeia da beleza a pior tragédia de sua vida. Nela não havia nenhuma razão para ter beleza
formosura, mas em uma tarde de funeral, na aldeia da beleza, eis que surgiu o autor da vida, o Senhor Jesus Cristo, com um pincel. Qual pincel? A sua mão. E esse pincel estava prestes a escrever a história de uma beleza, a história da beleza dessa mãe e desse jovem. Mais uma tarde funeral, ela conheceu em meio a uma tela negra, escuro e sombrio. Sequer podia imaginar que naquele dia a sua tela ganharia vida, pintadas pelo autor da vida, Jesus Cristo. Aleluia, aleluias, aleluias, aleluias. Ele quer pintar a sua vida nessa noite com o seu sangue. Ele quer pintar as suas vestes de santidade. E Ele quer colocar no seu interior. Aqui eu termino pelo significado da palavra beleza. O que o autor da vida quer? Quer pintar a sua história com um pincel, com a tinta do seu sangue. Quer pintar a sua vida com as vestes de santidade. E o que Ele quer fazer com você nessa noite? Aleluia. Simplesmente Ele quer colocar Bet-el-Zar, lugar onde habita o brilho dele. Bet-el-Zar, glória em você. Glória em você. Ele quer colocar glória na sua vida.